Então, Gênesis capítulo 43, 44 e partes do 45, ele traz para nós a reconciliação, o caminho para a paz. Nós vimos já no domingo passado que Deus começou a lidar com o passado destes personagens. Você sabe que José, os seus irmãos, o seu pai, tiveram uma relação tanto quanto complicada, envolvendo diversos pecados aqui, de diversos personagens diferentes, ao ponto dos irmãos chegarem ao grande ato cruel de vender José para o Egito. E aí José ainda era um jovem, um adolescente, tinha 17 anos. Muitas coisas se passaram na vida deste homem. Ele agora já tem aí bastante tempo, já tem em torno de 22 anos que esses acontecimentos se deram na vida dele. De 17, ele agora está então com seus 39 anos. Deus já começou a mexer nisso. Há um ano atrás, aproximadamente, ele já teve o primeiro encontro com os irmãos, todavia não se deu a conhecer a eles. Os irmãos não perceberam que era José, embora José nitidamente sabia quem estava diante deles. E como subiram 10 dos irmãos de José, José fica com um deles como escravo e diz: vocês, para voltarem aqui, para que esse seja solto, vocês precisam trazer o outro irmão de vocês, aí, o mais novo que vocês têm, que é o Benjamim. E assim se deu essa história. E hoje eu quero olhar com você, então, a reconciliação deles, o caminho para a paz. E essa palavra paz, que eu comentei aqui com as crianças, é a expressão shalom, é considerada pelos estudiosos a palavra-chave dessas passagens aqui citadas. Só para você ter ideia, no capítulo 43 haverá 4 vezes a palavra shalom. Mesmo que na sua tradução, na minha tradução, você não vai encontrar necessariamente a palavra traduzida como paz sempre. Ela pode ser traduzida como bem-estar, como prosperidade, há várias formas de você traduzir, mas o conceito de shalom é um conceito muito importante para o judeu, ao ponto dele saudar shalom. Daí surgiu aquela expressão tão conhecida, shalom Adonai, que é a paz do Senhor. Olha, por exemplo, como que essas palavras então aparecem aqui. Olha lá o verso 23. Você vê essa palavra na boca de um servo de José, ao pacificar o medo do coração dos irmãos. Olha lá o verso 23. Ele disse, vamos ler? Paz seja convosco, não temais. Então só até aí por enquanto. É shalom seja convosco. Vocês não precisam ter medo. Verso 27. E lhes perguntou, agora você vê José, da boca de José. E lhes perguntou pelo seu bem-estar, é pelo seu shalom. Está dizendo, como é que vocês estão? Vocês estão em shalom? E diz mais, e disse, vosso pai, o ancião de quem me falaste. Vamos ver agora? Vai bem? Essa ideia aí também é a ideia de shalom. Ainda vive? Ele está dizendo, e o vosso pai? Vai em shalom, vai em paz? Olha lá o verso de número 28. Então você viu a palavra na boca de um egípcio, que era servo lá, você viu a palavra na boca de José, você vê 2 vezes inclusive, e agora você vê na boca dos irmãos de José. Verso 28. Responderam, vamos ler? Vai bem o teu servo, nosso pai vive ainda. E abaixaram a cabeça e prostraram-se. Eles estão dizendo, Jacó está em shalom. Essa palavra é muito importante, embora eles estejam dizendo aqui da boca para fora. Não tem muita paz até esse momento, embora isso vai se dar nesse texto. Mas o shalom, a paz, tinha sido quebrada dentro deste povo da aliança. Se você lembrar um pouquinho mais da história, lá no capítulo 37, quando começa a história de José e dos seus irmãos, o texto começa no verso 4 dizendo que os irmãos não conseguiam dizer paz para José. Não conseguiam desejar a José shalom. Eles não conseguiam, ao conversar com José, dizendo shalom. Eles não conseguiam, porque o coração deles tinha sido tomado pelo ódio, ao ver a preferência, ao ver o destaque que José tinha. Quando Jacó diz para José, vai lá no campo ver como é que estão os seus irmãos, o que você encontra é essa mesma ideia, ele dizendo, vai lá ver se os seus irmãos estão em shalom, se está tudo em paz com eles, se está tudo em paz com os rebanhos que eles estão pastoreando, afinal de contas eles foram para Siquém,
um lugar perigoso, que outrora o povo de Israel fez inúmeras barbaridades lá, havia risco de vingança. E o pai está preocupado, será que eles estão em paz? Será que eles estão em shalom? E foi isso que José foi fazer, saber se os irmãos estavam em shalom, e os irmãos estavam com ódio contra ele, não podia nem dizer shalom para José. E a paz, nitidamente, não existia dentro daquele lar. E José foi vendido, 22 anos depois, Deus vai reconstruir um shalom dentro do povo da aliança. Deus começou a tratar disso ao mostrar que eles precisavam tratar com o passado. Domingo passado nós vimos a necessidade, Deus nos faz tratar com o passado. José tentou esquecer, e Deus nos ensina que Deus nos faz tratar com questões que queremos esquecer. José chegou a colocar nome de filhos assim. Através dos irmãos, nós vimos que Deus nos faz tratar com os erros do nosso passado. Eles viveram durante 20, 21 anos aí tranquilo na sua vida, e Deus faz eles lembrar dos erros deles do passado. Mas nós vimos que Jacó não aprendeu com o tempo, mostrando que o tempo não cura todas as coisas. O tempo não resolve, o tempo por si só não nos ensina. Ele pode ser um instrumento de Deus. Deus pode usar o tempo para curar as nossas feridas. Mas ele não é por si só redentivo. O único que redime a nossa história, o nosso passado, a nossa vida, é o próprio Deus. Para alguns o tempo faz a pessoa ficar ainda mais amargurada. Depois de revisitar o passado, depois agora de trilhar esse caminho da reconciliação, conduzindo eles à paz, como que isso se dá? E aí nós vamos ver que Deus trabalha graciosamente na vida dos seus filhos ao longo do tempo. O trabalho gracioso de Deus na nossa vida é um processo em nós. Ele é pontual em nos salvar, em nos dar uma nova vida, em nos justificar, em nos regenerar. Mas a santificação é um processo para a vida toda. E é a mesma graça nos educando. Você encontra isso na primeira parte dessa cena, quando você vê Judá. Judá é o exemplo de um personagem transformado pela graça de Deus. Olha comigo então do verso 1 do capítulo 43, até o verso 10. Diz assim: a fome persistia gravíssima na terra, tendo eles acabado de consumir o cereal que trouxeram do Egito, disse-lhes seu pai, vamos ler? Voltai, comprai-nos um pouco de mantimento. Mas Judá lhe respondeu. Fortemente nos protestou o homem, dizendo: não me vereis o rosto, se o vosso irmão não vier convosco. Se resolveres enviar conosco nosso irmão, desceremos e te compraremos mantimento. Se, porém, não enviares, não desceremos. Pois o homem nos disse: não me vereis o rosto, se o vosso irmão não vier convosco. Disse-lhes Israel, que é o mesmo Jacó: por que me fizeste esse mal? De onde a saber aquele homem que tinhais outro irmão? Responderam eles: o homem nos perguntou particularmente por nós e pela nossa parentela, dizendo: vive ainda vosso pai, tende ainda outro irmão? Respondemos-lhe segundo as suas palavras. Acaso poderíamos adivinhar que haveria de dizer: trazei vosso irmão? Com isso disse Judá a Israel, seu pai. Vamos ler? Envia o jovem comigo, e nos levantaremos, e iremos, para que vivamos e não morramos, nem nós, nem tu, nem os nossos filhos. Eu serei responsável por ele. Da minha mão o requererás. Se eu tu não trouxer e não tu puser a presença, serei culpado para contigo para sempre. Se não nos tivéssemos demorado, já estaríamos com certeza de volta segunda vez. Judá, ele começa a liderar esse grupo. E é interessante porque a última vez que você viu sobre Judá foi uma cena terrível, foi lá no capítulo 39. Ele se distanciou do povo da aliança, ele casa com quem não deveria casar, ele tem filhos ímpios,
há uma série de tragédias na vida deles, e ele acaba depois que ele fica viúvo, ele se deita com a nora dele, achando que a nora fosse uma prostituta, sem a reconhecer. Tudo é ruim, tudo terrível. Judá está afogado no pecado. E aquela história a gente não sabe precisar, porque a Bíblia não coloca no tempo. Quando foi aquilo? A gente sabe que foi depois que José foi vendido. A gente sabe que foi antes deste encontro dele. Nesse intervalo de tempo, Judá vai muito longe de Deus. Mas Deus trabalha na vida desse homem. E ele agora está chegando para liderar os irmãos e salvar os irmãos de uma grande fome que está sobre a história. Lembra que Judá não é o primogênito. Não é Judá. Normalmente você esperaria que o primogênito fizesse isso. E o primogênito até tentou. Quando eles regressam do Egito, sem um dos irmãos, o primogênito, que era Rúben, ele disse para o pai: pai, vamos voltar lá para buscar o nosso irmão, buscar o Simeão que está lá. Faz o seguinte, pai, pega os meus filhos, se eu não trouxer Benjamim de volta. E o pai não aceita isso. O pai não aceita a liderança de Rúben, porque ele havia feito diversas coisas também. E o texto está trazendo para nós, suscitando para nós um homem transformado pela graça de Deus ao longo do tempo, que vai liderar esse processo, que vai culminar nessa reconciliação. A gente está vendo Judá aparecendo. E Judá é alguém que trata a questão de frente. Porque o que tinha aqui era um pai apegado a um dos filhos, idólatra, amando Benjamim mais do que tudo. Não é errado amar os filhos, é necessário. Mas Jacó tinha canalizado todo o amor, ao ponto de Simeão estar lá, escravo. E havia chance, leva Benjamim, que o cara olha e liberta. Ele não crê, ele não tem fé suficiente para isso. Ele diz, demais, não vou perder Benjamim. E Judá precisa enfrentar a idolatria do pai, enfrentar com todo o respeito. Ele jamais aqui vai querer passar por cima de Jacó. Ele vai colocar Jacó para decidir a história, mas ele vai mostrar para Jacó a real cena do que está acontecendo. Jacó diz, olha, nós vamos morrer de fome, nós estamos com fome. Acabou o mantimento que a gente trouxe, volta lá para o Egito. Aí Judá diz, pai, só tem um jeito, é levando Benjamim. Percebe que Judá está encarando a situação de frente. Ele está tendo coragem para dizer, se nós não levarmos Benjamim, a gente não vai. Não resolve. Não adianta levar discurso. Mas Judá é aquele que pontua a gravidade do erro em que a família da aliança está envolvida. Olha comigo rapidinho o verso de número 8 de novo. Ele tentou pela primeira vez, dizendo, vamos levar Benjamim. Aí Jacó diz, não, deixa esse negócio quieto. Quem mandou falar que eu tinha outro filho? Olha o verso 8. Com isso disse Judá a Israel, seu pai, envia o jovem comigo. Esse jovem tem mais de 22 anos, tá? É o Benjamim, ele não é uma criança, não é um adolescente. Ele tem mais de 22 anos. E nos levantaremos e iremos. Olha o que você vai ler agora, vamos ler? Para que vivamos e não morramos, nem nós, nem tu, nem os nossos filhinhos. Percebe o que ele está dizendo na cara de Jacó? Ele está dizendo, Jacó, pai, se nós não levarmos Benjamim, nós iremos morrer. Nós, você e os nossos filhinhos. Ele está dizendo das 3 gerações. O patriarca Jacó, os patriarcas das 12 tribos e a próxima geração, os filhinhos deles. Ele está dizendo, pai, a história da aliança acaba aqui. Acaba aqui. A fome vai destruir quem nós somos. Judá está mostrando a gravidade do pecado. Mostrando para Jacó que o que está em jogo é a história da promessa que foi dita a ele. Jacó, os seus filhos vão reinar. Os seus filhos vão liderar tribos. Ele está dizendo, se nós não formos, nós iremos morrer. O Senhor, nós e os nossos filhinhos, não fica ninguém. E Judá entende isso. Jacó entende isso.
E Jacó então resolve dar o passo. Verso 11 diz: Israel, seu pai. É interessante que veio chamando ele de Jacó, de Jacó, de Jacó, mas agora ele age como um Israel, aquele que foi transformado. E ele vai dizer discursos fortes, vai dizer: o Todo-Poderoso abençoe vocês, levem coisas para lá, leve o Benjamim, se eu perder os meus filhos, perdi. Ele ainda está dúbio, ele ainda não se apega plenamente à fé, porque não pode perder todos os filhos, Deus fez promessas sobre os filhos, mas ele evoca o El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso, que pode reverter esse quadro. Perceba então, a primeira cena que nós encontramos aqui é: Deus trabalha graciosamente na vida dos seus filhos ao longo do tempo. Há transformação acontecendo, e Judá é o espelho desta transformação. Quer ver isso nitidamente? Olha o que Judá é capaz de fazer para que o pai se dispõe a entregar o amado dele. Olha o verso 9. Vamos ler? Eu serei responsável por ele, da minha mão o requererás. Se eu não o trouxer e não te o puser à presença, serei culpado para contigo para sempre. Ele está dizendo: eu me sacrifico pelo filho que o pai ama. Irmãos, Judá mudou. Judá vendeu o filho que Jacó amava há 22 anos atrás. Foi dele a ideia de vender José. Ele disse: vamos vender esse menino. E ele está dizendo assim: eu vou lá, pai. Se alguma coisa acontecer, pode cobrar da minha vida. Eu me coloco no lugar dele. Eu morro por ele. Eu morro pelo filho que você ama. Esse é o Judá. 22 anos depois. E não pensa que isso aqui ficou só de palavras. Isso vai acontecer de fato. Porque eles vão, essa família então sai, agora com alguém disposto a sacrificar, para que o pai tenha filhos amados. E esse alguém não é o primogênito, esse alguém não é o que naturalmente deveria ser, esse alguém é um Judá. Que se você olha a história, você jamais acreditaria que dele viria a redenção para a família da aliança. E ele está se colocando desta forma. Grandes personagens, irmãos, deste final da história de Gênesis, é José e Judá. A história passa por esses dois. Por isso que a bênção final, Jacó vai dizer: de Judá vai vir um leãozinho. Judá é leãozinho, melhor dizendo. De Judá vai vir um leão da tribo de Judá. Aquele que vai reinar para todo sempre. Jesus Cristo é o descendente de Judá. Judá está parecendo uma sombra daquilo que Jesus vai fazer plenamente. Se sacrificar para que filhos que o Pai amou possa estar salvo quando a ira cair sobre eles. Vamos ver esses irmãos indo então? Chega lá. Quando eles chegam no Egito com o coração temerosos, eles tinham voltado há 1 ano atrás, e tinham sido acusados de serem espiões. Eles voltam com dinheiro nos sacos. Eles tinham pagado e José mandou colocar lá. E quando eles chegam, eles encontram o dinheiro, eles voltam, e eles estão dizendo: se chegar lá, eles vão chamar a gente de ladrão. E eles tentam com medo de que pode acontecer. E José os vê. A partir do verso 15, vai dizer desse encontro de José. José vai ver eles, vai ver Benjamim, e José vai dar uma ordem: leva eles para minha casa. José não vai tratar com eles de forma ríspida, brigando com eles, acusando eles, não. José vai dar uma mesa para eles se assentarem e comerem. Os irmãos estão tão temerosos disso. Quando diz: vai para casa, ele diz: pronto, vai nos prender de novo. Mas quando chega lá, há aquela palavra famosa. Volta lá comigo no verso de número... Verso 23. Olha lá no verso de número 23.
Quando eles entram dentro dessa casa, olha a frase que ecoa da boca de alguém que você não esperaria, do mordomo. Ele disse, vamos ler? Paz seja convosco, shalom seja convosco, não temais. Vamos ler mais? O vosso Deus e o Deus de vosso Pai vos deu tesouro nos sacos de cereal. Ele está dizendo, o Deus de vocês age fora das fronteiras de vocês. O Deus de vocês é capaz de agir no Egito. Paz seja com vocês. E sabe como José vai tratar esses homens? Vai colocar na mesa, em volta de uma mesa, e vai colocar eles de acordo com a idade deles. De acordo com a primogenitura, o primogênito primeiro, os demais, todos eles. E José vai dar alimento para eles. Como assim? Aquele que é o ofendido vai alimentar? Sim, ele está estabelecendo paz. Mas olha comigo o verso de número 33, do capítulo 44. Capítulo 43, verso 33. Então eles estão agora na casa de José, José manda servir uma mesa a eles, José não senta com eles à mesa, por uma questão aqui que o egípcio não sentava junto com o povo judeu, então ele se afasta, mas ele está contemplando tudo que está acontecendo. Vamos ler? E assentaram-se diante dele, primogênito, segundo a sua primogenitura, e o mais novo, segundo a sua. Disto os homens se maravilhavam entre si. Então lhes apresentou as porções que estavam diante dele, e a porção de Benjamim era 5 vezes mais do que a de qualquer deles. E o que você vai ler agora? E eles beberam e se regalaram com eles. Você percebe o que está acontecendo? Os irmãos estão sentados, conscientemente José coloca de acordo com a idade, eles estão vendo quem é o primogênito, quem tem mais direito, quem tem menos direito, como que vai ser feita a partilha dos bens, porque dependia dessa ideia de primogenitura. Aí chega José e inverte todo, manda dar 5 vezes para aquele que é o mais novo. Não foi isso que Jacó fez com eles, de certa forma? Mas mostrou preferência por José. Deu uma túnica para José, dizendo, José vai reinar sobre eles. E os irmãos odiaram. E José está repetindo a cena com outro personagem, que é Benjamim, para ver se eles vão conseguir se alegrar quando outros mostram preferência diante deles. Percebe o caminho da paz, do shalom sendo reconstruído? Percebe como que a graça de Deus trabalhou? E eles se alegram. E Benjamim está ganhando 5 vezes mais, eles não estão focados nisso. Eles não estão focados nos pecados que alguém comete contra eles. Eles poderiam ter dito, calma aí, está errado isso aqui, está injusto. Não, eles estão alegres. Eles festejam, eles comem à mesa. Porque Deus trabalhando no coração deles, preparando eles para um shalom, para uma verdadeira paz. Então a primeira lição que nós encontramos aqui é Deus trabalha graciosamente na vida dos seus filhos ao longo do tempo. Não foi fácil. Isso aqui parecia impensável, porque todo mundo queria o seu direito. E não é assim muitas vezes na nossa vida. Muitas vezes na nossa vida a gente está preocupado com o nosso direito. E a gente está pronto a lutar contra tudo e contra todos. E Deus precisa mostrar para nós que a nossa reação não pode ser pecaminosa, à medida que erram contra nós. Mostrar preferência é um erro, é um erro de Jacó, e José intencionalmente os prova, para ver como vocês reagem quando alguém mostra preferência na frente de vocês. E eles estão pacificados, eles não estão presos à ação dos outros sobre eles, porque Deus trabalha na vida do seu povo. Tomara que Deus esteja trabalhando na sua vida. Tomara que você esteja crescendo à medida que o tempo passe. Tomara que você não seja mais como uma criança que vive brigando por coisas simples. Que bom é poder olhar para essa história e ver que existe oportunidades para mostrar crescimento no decorrer da nossa jornada cristã. Você não deve pensar em Judá como o cara terrível diante de Tamar. Pense em Judá num cara como esse, disposto a se sacrificar. Tanto é assim
que José aperta mais essa preferência. Passaram bem no teste da comida. No outro dia saem todos alegres voltando para casa, junto com Simeão, com mantimento, vamos embora. Com Benjamim, está os 11 filhos retornando, alegres da vida. Com o coração parece pacificado, parece um shalom. E aí então Deus continua agindo. Aí o capítulo 44 traz para nós uma estratégia de José. José manda colocar um copo, uma das taças dele importante, dentro da bagagem que Benjamim levava. E quando eles estão andando pouco à frente, é como se chegasse a polícia ligando suas sirenes, e eles precisam parar, né? Chega os egípcios dizendo: ei, deixa a gente revistar aí, vocês roubaram um negócio na casa de José. Vocês agiram com ingratidão. E ele disse: jamais. Quem tiver isso aqui, a gente se torna escravo. E seja morto, a gente está pronto para se sacrificar. E aí quando eles vão acham em Benjamim. E eles ficam cabisbaixo, eles ficam, caiu sobre nós, eles estão dizendo: Deus está nos visitando. Deus está punindo o nosso pecado, porque a gente não roubou, mas só pode ser Deus colocando isso lá dentro. Porque nós fizemos algo há mais de 22 anos atrás. Na mente deles, mataram o irmão. Mas há um caminho que José oferece para eles para ter paz. José está diante deles. Olha lá comigo. Capítulo 44. José os confronta. Eles dizem isso, e diz: tá, ok, estamos aqui, Deus nos entregou nas mãos de vocês. Você pode fazer de nós seus escravos, não tem mais jeito. Aí José diz, olha o verso 17 do capítulo 44. Mas ele disse: longe de mim, que eu tal faça. O homem cuja mão foi achado o copo, esse será meu servo. E vós, no entanto, vamos ler agora? Subi em paz, shalom, para o vosso pai. José diz: não, eu não vou prender vocês. Eu só vou ficar aqui com aquele quem foi achado isso, que é Benjamim. E vocês podem subir em paz, em shalom. Deixa o filho preferido do papai e vai viver em paz. Não parecia que essa era a solução há 22 anos atrás? Quando Judá deu a ideia: vamos vender esse menino é que nos tira a paz. E a gente vai viver em paz entre a gente, entre o papai. O papai vai chorar um pouquinho, mas daqui a pouco a paz está estabelecida. E agora é a mesma proposta: deixa o preferido do pai e vai viver em paz. E aí Judá emerge, aquele que declarou, dizendo: eu estou pronto a se sacrificar. Ele se sacrifica literalmente. Judá chega na história, olha lá o verso, Judá liderando de novo. A partir do verso 18, então Judá se aproximou dele e lhe disse: ah, Senhor meu, rogo-te que permite que o teu servo diga uma palavra aos ouvidos do meu senhor, que é José. Ele não sabe que é José. E aí ele vai começar a dizer, ele vai dizer: eu me prontifiquei, eu me coloquei como aquele que cuida do mais novo. O papai ama esse menino, se esse menino morrer, o papai morre junto. Ele é o filho amado, o irmão dele já não existe mais. E olha lá o verso de número 32. Porque teu servo, que é Judá, se deu por fiador por este moço, para com o meu pai, dizendo: se eu não o tornar a trazer-te, serei culpado para com o meu pai todos os dias. Agora, pois, vamos ler? Fique teu servo em lugar do moço, por servo de meu pai, e o moço que suba com os seus irmãos. Que o moço viva em paz, em shalom. Eu me sacrifico por eles. Porque como subirei eu a meu pai, se o moço não for comigo? Para que não veja eu o mal que o meu pai sobrevirá. Judá se coloca como aquele que se sacrifica. Pensa José ouvindo isso. José ouviu do poço, de quem é a ideia de vender. É Judá gritando: não, não mata esse menino não, vende ele. Olha o tal sonhador, vamos ver o que vai dar o sonho dele. Olha o mimadinho amado do papai. O mesmo homem dizendo para José, sem saber que é José: eu fico por um homem que o pai ama mais do que me ama. O papai ama esse menino, meu pai é capaz de viver sem eu.
mas não é capaz de viver sem Benjamim. Não, só a graça de Deus faz isso. A história é cheia de pessoas que Deus muda completamente. Alguém que outrora roubava, deixa de roubar. Efésios diz isso para nós, aquele que mentia, deixa de mentir. Aquele que pensava em si, pensa no outro. É Judá fazendo isso. Louvado seja Deus, porque Deus trabalhou na vida destes homens. José não aguenta. Ao ouvir isso, José se quebra todo em lágrimas. E essa é a segunda lição que eu quero que nós vejamos. Eis que somos apresentados a José, alguém que vê a vida na perspectiva da soberania de Deus, e isso faz perdoar. Se nós vimos os ofensores sendo trabalhados pela graça de Deus e mudados, transformados, agora nós veremos o ofendido. Aquele que a vida bateu duro nele. A partir do capítulo 45 de Gênesis, olha o capítulo 45. Então José, não se podendo conter, diante de todos que estavam com ele, bradou: fazei sair a todos da minha presença. E ninguém ficou com ele quando José se deu a conhecer a seus irmãos. Todos aqui são os servos, os funcionários da casa, fica só ele e os irmãos. E o texto diz que levantou a voz e chorou, de maneira que os egípcios o ouviam, e também a casa de Faraó. Às vezes a gente acha que perdoar não dói, dói. Mas o caminho do não perdão é ainda pior. Ele disse a seus irmãos: eu sou José, vive ainda meu pai? E seus irmãos não lhe puderam responder, porque ficaram atemorizados perante ele. Eles estão sem paz, sem shalom. E José está ministrando shalom a eles. Olha o verso 4. Disse José a seus irmãos: agora chegai-vos a mim. E chegaram-se. Então disse: eu sou José, vosso irmão, a quem vendestes para o Egito. O que você vai fazer agora? O que você faria se você tivesse o poder de determinar sobre a vida daquele que te ofendeu, daquele que te vendeu, daquele que te desprezou? José tem. Mas José prefere ler a vida com os olhos da soberania de Deus. Ele olha para tragédias na vida, vendo a soberania de Deus na história. Olha as falas deste homem. Verso 5. Agora, pois, não vos entristeçais, nem vos irriteis contra vós mesmos. A gente não esperaria isso. A gente esperaria que a primeira coisa que ele dissesse era jogar na cara deles. Eles estão dizendo: não precisa ficar bravo, não precisa ficar triste. Olhe para cá, olhe para a vida com a perspectiva que eu sou capaz de olhar. A gente é capaz de perdoar quando nós passamos a olhar para a vida com a ótica que Deus faz. Vendo a vida com a soberania de Deus, você consegue ver uma coisa muito importante. O agir de Deus está por detrás, mesmo diante dos atos maus dos homens. Mesmo quando os homens intentam o mal, fazem o mal, planejam o mal, executam o mal, nos machucam intencionalmente. Mas existe Deus na história. Deus não está ausente, Deus não é aquele ser que é soberano sobre 50% da história. Ele é soberano sobre 100% da história, sobre a injustiça que decaiu sobre você. E José está refletindo isso, sem isentar responsabilidades humanas, mas ele está lendo pelos olhos da soberania de Deus. Olha lá de novo o verso 5. Agora, pois, não vos entristeçais, nem vos irriteis contra vós mesmos, por me haveres vendidos para aqui. Vamos ler agora? Porque, para a conservação da vida, Deus me enviou diante de vós. Deus fez isso. Porque já houve 2 anos de fome na terra, e ainda restam 5 anos em que não haverá lavoura nem colheita. Vamos ler agora? Deus me enviou diante de vós. Ele está dizendo: Deus fez isso tudo que vocês fizeram com má intenção. Vocês intentaram o mal, Deus intentou o bem no mesmo ato. E por isso eu posso perdoar vocês. Porque eu olho para a vida e vejo que foi Deus quem fez. A consciência de José do agir de Deus, mesmo nas atitudes más dos homens maus. Isso é fácil? Não é.
Aliás, C.S. Lewis já disse que é mais fácil falar sobre perdão do que ter que perdoar. Mais fácil a gente falar sobre a soberania de Deus na vida daqueles que estão quebrados do que quando nós fomos quebrados pelos erros dos outros. Mas é necessário. Penso eu, não estou sozinho nisso, diversos estudiosos caminham na mesma linha, de que José não estava pronto para isso, algum tempo atrás na sua vida. Ele não estava pronto para olhar para a cena e dizer, Deus me colocou para preservar vocês com vida. Vocês me venderam, eu sofri, eu fui escravo, eu fui injustiçado, eu parei numa prisão, numa masmorra. Aliás, durante um tempo da sua vida, ele definiu a vida dele como uma masmorra. Lembra quando esqueceram dele lá na prisão? Antes dele ser esquecido, ele disse para o cara, olha, quando você sair daqui, lembra de mim, porque eu estou nessa masmorra. De novo eu estou aqui. E é a mesma palavra que ele usa para poço, quando jogaram ele no poço. Durante aproximadamente aí, uns 13 anos da vida, José sempre dizia, minha vida é um poço, eu paro sempre no poço. Depois ele sobe ao trono, 7 anos de grande bonança, e ele põe nome nos filhos, e ele diz, Deus me fez esquecer a casa do meu pai. Ele está pegado em Deus, Deus me fez esquecer os meus sofrimentos na casa do meu pai. Ele coloca um outro filho, o primeiro é Manassés, que significa isso, Deus me faz esquecer. O segundo é Efraim, ele diz, Deus me fez próspero na terra da minha aflição. Mas em nenhum dos dois momentos ele ainda viu como ele iria preservar aqueles que ofenderam a ele. Agora ele está pronto para olhar para trás e dizer, vocês tentaram o mal, Deus fez o bem para que vocês sejam preservados com vida. Talvez você ainda não consegue perdoar, porque talvez você ainda não consegue ler a vida dentro dessa perspectiva da soberania de Deus. Caminhe com alguém que possa mostrar para você a luz da palavra de Deus, ler com você a sua história a partir da palavra de Deus, mostrando para você um Deus que é capaz de agir quando tudo parecia cruel. Um Deus que é capaz de fazer com que todas as coisas cooperem para o seu bem. E aí sim você vai poder olhar para trás e perdoar aqueles que intencionalmente agiram contra você. Soberania de Deus não é apenas uma doutrina que a gente anuncia. Soberania de Deus é uma doutrina que acalma o nosso coração. É uma doutrina que redireciona o nosso perdão. Talvez você precisa sentar com pessoas que possam ensinar, caminhar com você durante um tempo, até que você possa olhar para trás e dizer, vejo que eles intentaram o mal mesmo contra mim. Mas foi para isso, foi por causa disso, para que Deus fizesse isso na minha vida e na vida do povo de Deus. A gente é capaz de fazer isso quando a graça de Deus nos faz deixar de ver a vida a partir do nosso referencial, para nos enxergarmos como membro do povo de Deus. José olha para aquilo que ele chega no alto do posto segundo do Egito. Ele diz, sabe por que eu estou aqui? É para servir vocês. José está disposto a servir quem ofendeu a ele. Olha lá comigo o verso 7 do capítulo 45. Agora, pois, não vos entristeçais, nem vos irriteis contra vós mesmos, por me haverdes vendidos para aqui. Talvez ele dissesse, mas está tudo resolvido, mas vai embora, vai viver, nunca mais olhe para o meu rosto. Não tem gente assim? Eu perdoei, mas não sento junto de modo algum, cada um para o seu lado. José não. Olha o que José vai dizer agora. Por quê? Vamos ler? Para a conservação, finalzinho do verso 5. Por quê? Para conservação da vida, Deus me enviou adiante de vós. Porque já houve 2 anos de fome na terra, ainda restam 5 anos. Verso 7, Deus me enviou adiante de vós para conservar a vossa sucessão na terra. Ele está dizendo, eu vou servir vocês, eu vou alimentar vocês, eu vou preservar a vida daqueles que ofenderam. Olha o verso 11. Ele diz, chama Jacó, diz para o meu pai vir, diz que eu fiquei rico, eu tenho prosperidade, eu tenho com que cuidar, eu dou uma terra para ele cuidar dos animais. Olha o verso 11. Aí
Vamos ler? Te sustentarei. Te sustentarei. Mas isso é um perdão extraordinário. Não apenas perdoar de esquecer o passado, de não cobrar o passado, mas um perdão que redireciona o futuro e diz, eu estou aqui para servir. Olha o verso 15. Verso 14. E lançando-se ao pescoço de Benjamim, seu irmão, chorou. E abraçado com ele, chorou também Benjamim. Verso 15, vamos ler? José beijou a todos os seus irmãos e chorou sobre eles, depois de seus irmãos falarem com ele. Shalom. Lágrimas rolaram, mas não uma lágrima de dor, uma lágrima de perdão. Você conhece alguém assim? Que consegue ler a vida na perspectiva de que o sacrifício dele é para que pessoas que ofenderam a ele possa ser reconciliado com ele, e ele possa servir, sustentar, preservar? Claro que você conhece. Deus, Jesus é essa pessoa. Por isso que quando ele está na cruz do Calvário, ele diz, Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. É por isso que Pedro se dirige para aqueles que crucificaram a Cristo, dizendo, vós o matastes, vós fizeste isso com ele, mas arrependa dos seus pecados, pode ser cancelado. Ele pode sustentar vocês. O nosso Senhor é aquele que estabelece um shalom conosco, porque Ele se sacrifica em nosso lugar, para nos perdoar das ofensas que nós fizemos contra Ele. E Ele vai nos sustentar. Vá para o encontro dos braços, deixa que você ofendeu a vida toda. Ele não está mais irado com você. Tem um tesouro de bênção para sustentar o seu futuro. Há muita adversidade a acontecer, até que novos céus e nova terra apareça, até que eles possam regressar para Canaã. José está dizendo, eu vou sustentar vocês. O ofendido se dispõe a ofertar, a cuidar, sustentar os ofensores. Perdão é tão precioso, é tão gracioso, que às vezes parece difícil de acreditar que seja verdade. E a gente assim, a gente que olha para a vida, olha para o passado, e diz, sabe de uma coisa, é impossível ter um shalom com essa pessoa com quem eu convivo dentro de uma igreja, dentro de uma família, dentro de um lar, porque o meu passado foi terrível com ele. Às vezes para com Deus, dizendo, Deus não pode me perdoar, ou Deus um dia vai cobrar, Deus um dia Deus vai jogar na minha cara. Os irmãos José viveram assim também. Foi bom demais, parecia bom demais para ser verdade. E era verdade. Mas eles ficaram meio admirados. A história vai se passar, a gente vai ver diversas coisas ao longo da nossa sequência do sermão. Mas olha o capítulo 50. Jacó tinha ido para Canaã, tinha tido terra, Jacó morreu. Aí os irmãos pensaram, sabe de uma coisa? Papai já era, José não perdoou, é impossível alguém perdoar. Impossível alguém sustentar a gente. Ele está fazendo isso só por causa do papai. Olha lá o capítulo 50. Capítulo 50. Olha o verso 15. O perdão é bom demais, e às vezes parece que é bom demais para ser verdade, né? Gênesis 50, verso 15. Vendo os irmãos de José, que seu pai já era morto, disseram. Olha o que eles vão dizer entre eles. É o caso de José nos perseguir e nos retribuir certamente o mal todo que lhe fizemos. Eles disseram, é impossível ele nos tratar com tanta bondade depois de tanto mal que nós fizemos. Verso 16. Portanto, mandaram a dizer a José, e parece que eles estão mentindo aqui, tá? Eles chegaram a essa conclusão, eles vão dar um recado a José. Ó, teu pai ordenou antes da sua morte, dizendo, assim direis a José, perdoa, pois, as transgressões dos teus irmãos, e o seu pecado, porque te fizeram mal. Agora, pois, te rogamos que perdoe a transgressão dos servos de Deus, de teu pai. José chorou enquanto lhes falavam. Verso 18. Depois vieram também seus irmãos, prostraram-se diante dele e disseram, eis-nos aqui por teus servos. Respondeu-lhe José, vamos ler? Não tem mais. Acaso estou eu em lugar de Deus? Estou eu em lugar de Deus. Deus é quem julga vocês. Verso 20. Vós, na verdade, tentaste o mal contra mim. Ó, ele lendo a vida de novo, com a perspectiva da soberania de Deus.
Porém Deus o tornou em bem, para fazer como vedes agora, que se conserve muita gente em vida. Verso 21, não temais, pois eu vos sustentarei, a vós outros e a vossos filhos. Assim os consolou e lhes falou ao coração. Talvez você precise sair aqui dessa noite, entendendo que o perdão existe, e você pode encontrar paz. Não vive preso ao seu passado. O Shalom do príncipe da paz é para que você tenha paz. Talvez você se relaciona com alguém que você ofendeu e você acha que ele não te perdoou mesmo. Pare de viver com essa dúvida. Paz é possível, perdão é possível. Mas deixa eu terminar perguntando também para você. Você tem certeza que você está em paz com Deus? Porque nem todos estão. E talvez você está em paz com a membresia da igreja no sentido de um rol de membro. Mas o seu coração te acusa, a sua consciência te acusa. Porque você talvez tenha tentado estabelecer a sua religião num legalismo. E neste domingo em que Cristo ressuscitou, e você é lembrado disso, você é lembrado que Ele ressuscitou para que você tenha paz com Ele. Cristo é o único caminho para você ter paz com o seu Criador. Ele se sacrifica por você, Ele cuida de você. Ele é o ofendido, mas Ele tem amor para perdoar aqueles que o ofendeu. E você pode ser um destes nessa noite, se Deus tocar o seu coração. Mas qual é o membro da aliança, dos membros do povo da aliança, que você precisa ir buscar um shalom com ele, uma paz com ele? Precisava que esses 12 fossem reconciliados. Eles serão a manifestação visível do Deus invisível de Israel. Deus vai ser conhecido na história como Deus de Israel. Sabe quem é Israel? É Jacó e os seus filhos. Esses 12 patriarcas. Deus precisava reconstruir esses laços. Você precisa ter paz com o povo de Deus. E Cristo veio fazer a paz com Deus e a paz com uns com os outros. Venha viver debaixo do governo de Deus, daquele que você tanto ofendeu. Eu tenho certeza que Ele vai sustentar você e a sua família da fé. Vamos orar? Deus, obrigado porque o príncipe da paz se fez maldito em nosso lugar. O príncipe da paz se prontificou, sendo ele o leão de Judá, a oferecer um sacrifício que era perfeito, sacrifício esse que nem Judá poderia fazer. Um sacrifício que de fato redimiria a vida dos filhos que o Senhor havia amado desde a eternidade. Obrigado porque aprove o Senhor fazer isso através da pessoa do Filho que o Senhor tanto amava, Jesus Cristo. A segunda pessoa da Trindade precisou se encarnar, nascer. E o Senhor precisou tratá-lo como um filho rebelde, sem que ele nunca tivesse quebrado uma lei do Senhor. Para que sobre ele recaísse a iniquidade dos outros filhos que precisavam ser reconciliados. Nós éramos, ó Deus, estes filhos. Obrigado, ó Deus, porque Jesus prontamente se prontificou a construir essa paz, para que hoje nós pudéssemos orar a Ti chamando de Pai Nosso, que nós pudéssemos chegar diante do Senhor, nos prostrar diante do Senhor, ciente de que nós receberemos do Senhor bênção e não maldição. Obrigado, ó Deus, porque o príncipe da paz estabeleceu a paz em um domingo pós-Páscoa. E ele estabeleceu para nós o sinal desta paz, que é a ceia do Senhor, o partir do pão e derramar do sangue, para mostrar para nós que perdão se faz com remissão de pecados. Por isso, ó Deus, nos faça olharmos uns para os outros, membros da mesma família da fé, vendo o sangue de Cristo sendo derramado pelas ofensas que nós fazemos uns com os outros. E por isso nós podemos ministrar perdão, pedir perdão, porque Cristo pagou pelos pecados que eles fizeram contra nós.
e pelos pecados que nós fizemos também contra eles. Obrigado, ó Deus, porque o Senhor está estabelecendo um verdadeiro shalom dentro do nosso coração, raiando no domingo da ressurreição, estabelecendo uma nova era no mundo que vai se consumar quando verdadeira paz acontecer no mundo e não haverá mais lágrimas, nem dor, nem pranto, onde o príncipe da paz vai reinar visivelmente sobre os filhos da aliança. Que o nosso coração deseja, ó Deus, ardentemente, estar nesse grande shalom, nesta grande paz, neste grande bem-estar, para todos sempre, através do nosso Redentor e no nome dele que nós oramos. Amém.